Vamos estudar um pouco sobre esses dons hoje, esses dons. Então isso tem a ver com o capítulo, com a lição número 8 da revista. Todavia, a lição 8 da revista, ela não explora o assunto relativo às polêmicas em torno desse tema dos dons. A lição da revista, ela estuda de forma mais pastoral os dons no uso da igreja, e ela pula essa etapa das problemáticas em torno dos dons. Então vamos aproveitar a oportunidade, como eu sei que nas aulas que vocês estão tendo sobre essa revista, de quando em quando surgem dúvidas sobre essas questões. Então nosso objetivo hoje é tratar de forma introdutória acerca dos dons. Não é de forma exaustiva, porque se for de forma exaustiva, cada um destes dons merece uma aula. Línguas merece uma aula, curas merece uma aula. Mas o nosso currículo não nos permite. Então, oportunamente, quando o pastor perceber uma vacância de agenda que possibilite isto, nós iremos trabalhar esses dons individualmente. Todavia, nós o faremos de forma introdutória, para que se venha dissipar qualquer questão que os irmãos possam ter durante a ministração das aulas da revista, tá? Então, é nesse sentido. Lembre-se, hoje vai ser um introdutório dos dons, tá? Não é exaustivo, é introdutório a respeito desses dons. Então, deixe aí a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 12. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por tua misericórdia que se renova a cada manhã. Nós não subsistiríamos se não fosse a tua graça e misericórdia, porque todas as manhãs tuas misericórdias se renovam a despeito das práticas diárias que te desagradam. Todavia o Senhor se mostra misericordioso, bondoso para conosco. O que muitas vezes, na maioria das vezes, isso não se reflete em nossas relações como crentes. Que o Senhor nos ajude a também misericordiosos uns com os outros. Concede-nos a tua graça de entender a tua palavra da melhor forma possível, da forma mais neutra possível e menos apaixonada possível, para que sejamos sinceros diante do Senhor. Seja conosco, meu Deus, na oração desta aula, em nome de Jesus. Amém. Jovem Ed, por favor, aumente um pouco o volume do microfone, diminuindo um pouco do agudo e um pouco do grave, para que não venhamos a sofrer com os ruídos da microfonia e venha desestabilizar nossa alma. Acho que está bom assim, está ótimo, muito bom. Vamos lá, meus irmãos. A primeira parte do estudo é uma forma, traz uns tópicos abrangentes aí dos dons de forma geral, para depois ir nos delimitando, nos filtrando por dons específicos, ok? Vamos lá. O que é o espiritual? O dom espiritual ou os dons espirituais são capacidades que o Espírito Santo concede a cada um de acordo com a sua livre vontade soberana, segundo a sua graça, fim proveitoso. Então, nós temos que entender que dom é uma capacidade dada pelo Espírito Santo, tá? Graciosamente. Soberanamente. Quando eu digo soberanamente, ele te dá dons espirituais. Se você pedir, mas se você pedir, ele também pode dar se ele quiser, e o que ele quiser, o que não impede de nós pedirmos, ok? Então devemos salientar aí quem é o autor desses dons, é o Espírito Santo, tá? Cada pessoa da Trindade tem uma ação na história da redenção. O Filho morreu na cruz, o Pai enviou o Filho enviou o Espírito para distribuir dons à igreja. Então, o que é dom espiritual? É uma capacidade espiritual dada para um determinado fim. Isso faz contraste com os talentos. Se eu não me engano, a última aula da escola dominical foi sobre os talentos. Foi isso mesmo? Sobre os talentos? Muito bem. Vocês devem lembrar aí o contraste, a diferença entre os talentos e os dons. Qual é a diferença entre talento e dom, tá? Os dons, eles são dados e ministrados pela ação do Espírito. O Espírito Santo, ele dá o dom, mas ele usa o indivíduo enquanto esse indivíduo está executando a sua obra.
O Espírito Santo dá o dom de pregação para o pregador, mas ele, além de dar o dom, quando o pregador está pregando, o Espírito Santo está usando esse dom de evangelismo, dom de socorro. Então Deus dá o dom e também auxilia na ministração desse dom, ok? Esse dom ele dá para os que nasceram de novo, os crentes. Os talentos são capacidades também, não espirituais, capacidades naturais, que Deus dá para o homem. Quando? Desde quando o homem nasce, desde quando você nasceu, Ele já te deu esses talentos. Por isso, nós dizemos que os dons são doados na vida do ser humano quando ele tem encontro com Cristo. Talentos, nós chamamos de uma habilidade inata. Você nasce com essa habilidade. Não estou dizendo que Deus não possa extraordinariamente dar algum talento no decorrer da sua história. Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas, via de regra, o meio ordinário é Deus doar talentos já no nascimento. Através da imagem de Deus. O que faz o ser humano ter talentos é o fato dele ser criado à imagem e semelhança de Deus. E por ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem um atributo chamado conhecimento e inteligência. Então os talentos, eles são oriundos desse atributo da natureza humana, o atributo da inteligência. E aí existem talentos dos mais diversos, né? Talentos para a área de engenharia, talentos para a área da ciência, talentos para a área das artes, da cultura e diversos talentos, né? Para a área do lazer. Alguns acham que Deus não dá talentos para a área do lazer. Pessoas que sabem dançar bem, pessoas que sabem praticar bem determinado esporte, são talentos, porque não foi o diabo que deu. Entenda isso. Não foi o diabo que deu. Se não foi o diabo, quem deu? Não, a pessoa quando estava no ventre da mãe maquinou, quero ter tal talento. Foi Deus que deu. De forma mais abrangente. Para crentes e não crentes, todo ser humano nasce com um talento. Todo ser humano nasce com um talento, ok? Muito bem. Na aula passada me perguntaram, pastor, e quem não tem talento? Se esforça, né? Trabalha. Dá para fazer também, mas com mais suor. É ou não é? Dá para fazer, mas com mais suor. Eu não sei cantar, não sei tocar, não sei jogar bola, não sei fazer, não sei ensinar. Eu não tenho talento. Não significa que se fazer. Você não tem o talento, mas você continua tendo o atributo chamado inteligência. Ok? E tem gente que faz uma coisa melhor do que o que tem talento, porque essa pessoa usou o esforço e fez o seu melhor, deu o seu melhor no esforço. Então não use o critério talento para dizer que você vai ou não vai fazer tal coisa. A diferença é que quem tem talento tem menos esforço, aprende de forma mais natural. Não que não tenha esforço, mas mais natural. Então, o que é um dom espiritual? Qual é o objetivo do dom espiritual? O objetivo do dom espiritual é um fim proveitoso, produtivo. Então, se você pensa em algum dom espiritual, em que esse dom tem apenas para te agradar, então você já está fora do padrão bíblico. Ou se tem alguma igreja que ensina de alguma forma algum dom que não seja um fim proveitoso, já fugiu do padrão. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, veja aí, número 7, as manifestações do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Também visando o cuidado fraterno entre os irmãos. Versículo de número 25. Diz assim o versículo 25. Para a divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Em síntese, os dons espirituais têm como objetivo o auxílio mútuo, fraterno. Tá? Se um dom, não é para você se exibir com esse dom. É para você servir o seu irmão, servir o seu próximo, servir a igreja. Muito bem. E também para o desempenho do serviço cristão. Paulo fala isso lá na sua carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 11 e 12. A uns ele deu para apóstolo, outros profetas, outros pastores e mestres, visando o desempenho do serviço, para a edificação do corpo, para a justa cooperação. Ou seja, Deus deu aos homens, para que a igreja cresça,
no serviço, no desempenho. Deus edifica o caráter do crente através do dom do ensino da palavra. Deus edifica a espiritualidade do crente através do dom do ensino da música, ou da música quando a igreja é elevada para cantar louvores a Deus com os músicos. Deus deu o desempenho dos serviços diversos através do auxílio da diaconia, o serviço ao próximo através do socorro, o dom do socorro. Tem gente que tem o dom de socorrer as pessoas. Misericórdia, tá? E aí você tem que entender que existe diferença entre ofício, mandamento e dom. Alguns dons eles passeiam por esses termos. Entenda a diferença entre ofício, mandamento e dom. Ofício, mandamento e dom, tá? Por exemplo, pastorear é um ofício, mandamento ou é um dom? Quem dá mais? Quem dá mais? As três coisas. É um mandamento porque está escrito em 1 Pedro capítulo de número 5, pastoreai o rebanho de Deus. É um dom porque a Bíblia diz que chamou alguns para serem presbíteros. A excelente obra almeja quem almeja o presbiterado. O que mais que eu falei? O mandamento é um dom e aliás, é um ofício porque existe o ofício do presbiterato que está nas Escrituras. É um mandamento porque Pedro mandou pastorear porque pastorear está escrito em Efésios capítulo 4. Deus deu dons aos homens, alguns profetas, outros apóstolos e outros pastores. Então, pastorear é um dom. Mas como é um mandamento também no sentido de cuidado, aconselhar mutuamente, todos os crentes são obrigados a pastorear. Vocês duvidam disso? Todos os crentes têm a obrigação de pastorear, de cuidar amorosamente uns dos outros. Consolai-vos mutuamente, exortai-vos mutuamente, aconselhai-vos uns aos outros. Ok? Entenderam a diferença? A misericórdia é um dom, é um mandamento. O que é? As duas coisas. É um dom e um mandamento. É um mandamento para todos os crentes, só que tem alguns crentes que fazem isso mais facilmente. Por quê? Porque eles têm dom. Ok? Então, esse é o objetivo do dom. Nós já vimos o que é o dom espiritual, nós já vimos o objetivo dele. E quem recebe o dom espiritual? Somente os crentes. Muito bem. Vamos lá. Como receber esse dom? Pastor, eu quero ter o dom espiritual tal. Posso pedir? Pastor, posso pedir qualquer dom que está na Bíblia? Pode. Agora, se você vai receber, eu não sei. Por que pode? Porque não existe um versículo na Bíblia proibindo os crentes de pedir algum tipo de dom. Não vai ser eu que vai dizer. Olha, peçam todos os dons, mas alguns eu peço que vocês tomem mais cuidado. Porque Paulo mandou nós procurarmos com zelo os dons. Ok? Mas pastor, até o dom de línguas, aguenta. Você está ansioso para falar em línguas. Aguenta um pouco. Aguenta um pouco. Se Deus não te der o dom, tem tantas coisas para você fazer. Pode, mas é melhor aguardar até o final dos tempos. No final da aula eu vou abrir para perguntas. Ok, meus irmãos? Se você tiver alguma dúvida, anote esta dúvida nas tábuas do seu coração, para que ao final da aula você a faça. Ok? Anote para que você não esqueça. Então vamos lá. Paulo diz que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Procurar com zelo os melhores dons. Tá? E nesse, meus irmãos, está escrito em Lucas, no capítulo 11 de Lucas, a respeito de como você tem que fazê-lo. Mas antes disso, por favor, não abra sua Bíblia em Lucas. Deixe 1 Coríntios 12, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, como você adquire os dons? Primeiro, existem os dons que o Espírito Santo já nos dá naturalmente.
Quando se converte, o Espírito Santo já te dá um pacote. Vou repetir. Quando você se converte, você já recebe um pacote de dons. Às vezes você está ciente disso. Na maioria das vezes você só descobre com o passar dos anos, com o passar do tempo, qual o dom que o Espírito Santo te deu. Mas todo crente que nasceu de novo, ele tem dons espirituais, ok? Além disso, ele pode te dar mais dons, se você pedir, ok? Procurar com zelo os melhores dons, não é fazer curso. Vou fazer um curso para ter um dom, fazer um curso de línguas, por exemplo. Existe, a igreja tal está dando curso de falar em línguas. Não existe, senão não é dom, ok? O dom você recebe. Você pode desenvolvê-lo, mas você tem que tê-lo para desenvolvê-lo. Mas Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 13, Jesus fala sobre o receber o Espírito Santo. E nesse sentido, ele diz o seguinte: pode o filho pedir ao pai pão e o pai lhe dar uma pedra? Da mesma sorte, se vocês pedirem o Espírito Santo, o Pai lhe o concederá. Mas só pode pedir o Espírito Santo quem faz orações, é ou não é? E só faz orações e são recebidas orações quem é crente. Só que só é crente quem já tem o Espírito Santo. Que confusão é essa? O Espírito Santo, como é que o crente vai pedir o Espírito Santo se ele já tem o Espírito Santo? Entenderam? Você lê os versículos seguintes, está falando de expulsar demônio, tá? Falando de eventos sobrenaturais. Então, o que Jesus está dizendo? Está falando do dom do Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo significa pedir mais do Espírito, mais benefícios, mais bênçãos do Espírito. Pedir os dons do Espírito Santo. Então, você pode pedir que o Espírito Santo te dê dons espirituais. Muito bem. Rapidamente, vamos dar uma visão panorâmica de como eram usados os dons espirituais no Antigo Testamento, tá? Os dons espirituais eram concedidos no Antigo Testamento através de ofícios e de estratégias, tá? Deus concedia dons espirituais para o exercício de um ofício no Antigo Testamento. Quais eram os ofícios também, os principais? Alguém lembra? Rei, sacerdote, profeta. E extraordinariamente, está na mesma linha do sacerdote, juízes. Ok? Juízes. Deus concedia dons, como o dom de liderança, né? O dom profético para esses homens, então, através do ofício. E estrategicamente, quando Deus tinha estratégia de fazer algum evento especial no meio do povo de Israel, como, por exemplo, construir o tabernáculo, construir o templo. Deus derramava uma porção do Espírito Santo sobre aqueles homens, dando-lhes uma habilidade circunstancial, objetiva, temporal, específica para aquele propósito. Não sabemos se depois que construiu o tabernáculo, se aquelas pessoas continuavam com aquele dom, se Deus tirava. Só sabemos que recebeu o dom para aquele propósito, recebeu uma capacitação para aquele propósito. Ok? Então, era assim que eram usados os dons espirituais no Antigo Testamento. No Novo Testamento, estamos chegando. Aguenta aí. Sei que você quer saber sobre essas línguas aí. Vamos, mas aguenta. Muito bem. Como era usado no Novo Testamento? Depois de nós entendermos como era usado no Novo Testamento, nós iremos estudar como é usado hoje. Depois de estudar como é usado hoje, nós vamos estudar como é usado hoje. No Novo Testamento, existe um catálogo de dons no Novo Testamento, onde estão escritos a respeito os dons, descritos os dons espirituais, em vários lugares no Novo Testamento, mas de forma catalogada, em especial, e principalmente está escrito em Romanos capítulo 12, ali Paulo faz uma exposição de alguns dons espirituais, né? O que ministra, e exerce misericórdia, socorro, faça com amor, por aí vai, né? Além de Romanos 12,
temos também Efésios 4. Deus deu dons aos homens, para profetas, pastores, mestres, apóstolos. Então, Efésios 4 é um outro catálogo de dons. E também Paulo faz um outro catálogo de dons em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e no capítulo 12. Tá? Em Romanos, capítulo 12, em Efésios 4, são dons relacionados mais especialmente ao ofício e dons de serviço. Já em 1 Coríntios capítulo 12, 14, é misturado. Ali ele fala de ofício, dom de ofício, de oficialato, dom de ofício. O que é dom de ofício, gente? É o presbítero e o diácono. Isso é o dom de ofício. Na época ainda se acrescentava profetas e apóstolos. Ok? Então, Paulo fala de dons de ofícios em 1 Coríntios, falam sobre dons de serviço e dons de sinais. Os problemáticos, quais são os problemáticos desses três? Os crentes. Os dons não são problemáticos. Pastor, por que você faz de tudo para pegar a gente? Não, né? Os nunca são problemáticos, porque são vindos de Deus, Deus não dá problemas. Os crentes é que são meio histéricos para ter esses dons de holofote, de palco. Muito bem. Tendo dito isto, o Novo Testamento, então, ele faz esse catálogo. Quais são os principais lugares que falam do catálogo de dons? Romanos 12, Efésios 4, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. Quais são os três tipos de dons? Sinais, serviço e ofício. Os dons de sinais, alguns falam que são dons sobrenaturais. São os dons sobrenaturais. Mas todo dom espiritual é sobrenatural de alguma forma, não é? Porque é diferente dos talentos. Eles já são sobrenaturais porque eles são dados extraordinariamente pela intervenção do Espírito Santo. Vamos dizer assim, são de maravilha. Não, existe o dom específico de maravilha. Podemos dizer que são todos. Tá? Então, a melhor categoria para nós inserirmos esses dons é dons de sinais. Por quê? Porque eles tinham um objetivo específico, sinalizar alguma coisa. Essa é a minha tese e essa é a minha defesa. Qual é o objetivo desses dons? Sinalizar alguma coisa. Muito bem. Sigamos. Vamos olhar pelo menos o catálogo de 1 Coríntios capítulo 12 para entendermos, enxergarmos essas diferenças aí dos dons de serviços, dons de sinais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 6. 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, nas diaconias. A palavra grega aí de serviço é diaconia, no plural, né? Diaconias, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. Veja, meus irmãos, olha como Paulo repete essa questão: diverso, diversidade e diversidades nas realizações. Então nós não podemos. Por que existe essa briga sobre os dons? Porque muitos crentes não levam em consideração esse aspecto dos dons, que é o aspecto da diversidade. Falar essa palavra diversidade hoje em dia dá até dor de cabeça, né? Causa um frio na espinha, né? Diversidade, né? Diversidade. Então você tem que entender que os dons ele tem a sua diversidade. Isso pode significar, inclusive, diversidade temporal. O que é uma diversidade temporal? Significa que alguns podem ter sumido. E antes que você lance a primeira pedra, já estou com o capacete da salvação aqui. Alguns dons podem ter sumido. Por isso que a diversidade. Por exemplo, a diversidade no aspecto do ofício. Quais são os ofícios? Pastores, presbíteros, diáconos, que mais? Apóstolo é um ofício? Sim. Existem apóstolos hoje em dia? Então
Então, a gente já começa a suspeitar da inexistência de alguns dons para hoje. É ou não é? Pelo menos a suspeita a gente já tem que levantar. O dom profético de revelar a Bíblia, de revelar as Escrituras, receber uma revelação e escrever. Carta de Paulo aos Romanos. Tal. Isso era um dom? Revelação. Ainda existe hoje o dom de receber uma revelação e escrever a Bíblia? Continuar escrevendo a Bíblia? Existe? Então, isso já nos leva a crer, ou pelo menos nos obriga a levantar suspeita, e não acreditar que todos os existem hoje. Ok? Pelo menos questionar, você tem que questionar. Questionar, gente, no bom sentido, tá? De investigar. Não é achar que todos os dons... Então, presbiterianos, assembleianos, nossos irmãos em Cristo, que eu tenho um carinho muito grande, batistas, anglicanos, metodistas, né? Todos concordam que o dom de revelação canônica de Escritura cessou. Então, isso significa que todos concordam que nem todos os dons existem hoje. Então, todo crente é cessacionista, em alguma medida. Todos. É que também existe um movimento aí dos desigrejados da internet que falam umas besteiras, então pode ser que eles pensam diferente. Vamos voltar aqui para o texto, meus irmãos. Aonde estávamos? No Testamento. Novo Testamento. Então, entender a diferença entre dons de serviço e dons de sinais. Ensino, de ensinar a palavra, é um dom de serviço. Evangelizar, dom de serviço. Pregação, dom de serviço. Diaconia, dom de serviço. Socorro, dom de serviço. Liderança é dom de serviço. Ok? Cura é dom de sinais. Línguas, sinais. Profecias, revelações, sinais. São dons de sinais. Maravilhas. O que é maravilhas? Ressuscitar um morto, não é uma maravilha? Então é um dom de maravilha. Tocar na roupa da pessoa e a pessoa ser curada. Isso não é só dom de cura. É dom de maravilha, que é uma cura extraordinária. Não é só sobrenatural, ela é sobrenatural e extraordinária. Foge do ordinário até do sobrenatural. É dom de maravilhas. Tá? São dons de sinais. Eu daqui a pouco porque eles são dons de sinais. Muito bem, nós já estudamos aí como que os dons eram usados no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Lembrando, por que eles são dons de sinais? Por apóstolos. Estes sinais seguirão os que crerem, não é? Aí vai expelir demônios, falar novas línguas. Se você usar esse versículo literalmente, e se você não fala em línguas, você não crê. É assim que pensa o pentecostal, não é? Mas aquele texto está sendo dirigido especialmente aos 12 discípulos. Eu muito cuidado em citar isso se eu não tivesse outros versículos para embasar o que eu estou falando. E tem. Porque está escrito lá em Hebreus 2 que o objetivo desses sinais, desses dons miraculosos, curas, etc., é sinais apostólicos. Se era um sinal dos apóstolos, nós já levantamos uma outra suspeita. Pode ser que não existam mais, já que não existam mais apóstolos. Não existem mais apóstolos. Entenderam? Por enquanto nós estamos no campo da suspeita. Mas o que são os dons de sinais? São sinais apostólicos. E também sinais da chegada do reino, debaixo da nova aliança. Agora vamos rapidamente entender como é usado os dons hoje, como é visto hoje. A posição presbiteriana oficial. A presbiteriana oficialmente, ela defende que todos os dons de serviços existem hoje. Todos. Ela defende que alguns dons de ofício existem hoje, porque a presbiteriana não acredita em apostolado para os dias de hoje. Então, alguns dons de ofício existem hoje, que são o presbiterato e o diaconato. A presbiteriana defende oficialmente também que os dons de sinais não são mais vistos hoje, como no Novo Testamento. Isso está em documento, tá, gente? Essa é a defesa da presbiteriana. Não são vistos mais como no Novo Testamento. Pronto. Mas a presbiteriana acredita que
ainda podem existir? A presbiteriana defende que não existe um versículo na Bíblia que diz que eles não vão existir mais, que era só para aquele tempo. Não diz isso. Só diz que esses dons de sinais não são mais vistos hoje, como no Novo Testamento, como aconteceu no Novo Testamento. Por causa disso, alguns teólogos presbiterianos, se não a maioria, concluem por inferência que eles não existem mais. Entenderam? Por isso que vocês têm a impressão de que pastor presbiteriano não acredita nesses dons para os nossos dias. Entenderam? É que se chega à conclusão que não existe por falta de evidências. Ok, meus irmãos? Vamos pegar o apostolado. Vocês acreditam que existem apóstolos como no Novo Testamento? Vocês acreditam que existem apóstolos hoje? Vocês não acreditam. Mas existe algum versículo dizendo que eles iriam cessar oficialmente? Existe? Então vocês também acreditam por inferência. Estamos juntos. É ou não é? Tem coisas que a gente acredita por inferência. Deus pode abrir o rio Tietê? Pode, ele pode abrir o rio Tietê? Pode até despoluir. Mas ele pode abrir para facilitar o trânsito? Pode. É como abrir mares e rios hoje? Então, quando a gente diz que não acontece mais, a gente não está duvidando do poder de Deus, ok? A gente não está duvidando do poder de Deus, a gente só está dizendo que pela observação, essas situações não acontecem mais, ok? Isso também não é o fim do mundo, você vai para o céu e já está bom. Mas pastor, eu acreditava que ainda existia. Não se abale por causa dessas coisas, meus irmãos. Você vai para o céu, Jesus te salvou. Ficar fazendo briga por causa de dons. Mas se não existe mais esse dom, então eu vou me matar. Não é assim. Posição pentecostal clássica, só vou falar dessa. Porque existe a posição neopentecostal, a posição dos desigrejados, a posição daquilo outro. Os meso-cessacionistas, cessacionistas que acreditam que alguns dons cessaram, né? Os meso-continuistas, esse monte de nome. Eu vou falar dos pentecostais clássicos e pronto. Por quê? Porque eu quis assim, não pode ser por isso não. Estou brincando, gente, porque não dá tempo de falar dos outros, eu tive que selecionar o clássico. O que é a posição pentecostal clássica? A posição pentecostal clássica diz o seguinte, que todos os dons existem hoje como existiram no Novo Testamento, inclusive o dom de línguas, de profecia, de revelação, de cura, e que o batismo existe aí, que o batismo com o Espírito Santo, ele é uma segunda bênção. Sempre existe um inciso, né? Estou brincando, meus irmãos. Deus abençoe este senhor que está trabalhando, ganha pão dele, né? Deus o abençoe. Mas vamos lá. Onde eu estava antes do incircunciso? Segunda bênção. Os pentecostais clássicos acreditam que você, mesmo sendo salvo, você foi salvo. Primeira bênção. Mas você precisa buscar uma segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. E o que vai evidenciar, provar que você foi batizado com o Espírito Santo é se você falar em línguas. No dia que você falar em línguas, você foi batizado com o Espírito Santo. Tá? Porque está escrito em Atos 2 que foram batizados com o Espírito Santo e passaram a falar em línguas. Conclui-se que tendência a falar em línguas. Tá? Essa é a posição clássica. Nós não concordamos com essa posição. Tá? Porque Paulo fala em Efésios que todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. Todos nós fomos batizados. O que é o batismo? Porque, na verdade, não existe um batismo. Não existe mais de um batismo. Não, pastor, existe batismo nas águas, existe batismo com o Espírito Santo. Só existe um batismo. Está escrito em Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 4. Há um só Senhor, um só Espírito e um só batismo. Só existe um batismo. Qual é o batismo que existe? Alguém chuta? Nas águas? É você ser unido ao corpo de Cristo. Quando você é salvo, quando você se converte, Deus ele te une ao corpo de Cristo, ele te batiza no corpo de Cristo, a união com Cristo. Esse é o batismo. E o batismo nas águas não é um outro batismo? Não. É o mesmo exemplificado materialmente.
É o mesmo pecado materialmente, ok? Quem crê e foi incluído no corpo de Cristo, quem crê e foi inserido no corpo de Cristo espiritualmente pelo Espírito Santo, será salvo. Porque se você crê, automaticamente o Espírito Santo ele te batiza espiritualmente. O batismo com as águas é apenas uma ilustração visível disso, ok? Então, nós discordamos disso, até porque em Atos houveram outras conversões no livro de Atos, foram evidenciadas com... houveram outras manifestações do Espírito e não foi com dom de línguas. Tá? Nós não podemos pegar a narrativa de Atos e transformar numa doutrina. Só podemos pegar as narrativas de Atos, só podemos usar uma narrativa em doutrina quando houver outros versículos que fundamentam isso. Porque senão, todas as vezes que um crente mentir para o Espírito Santo, ele vai morrer. Todas as vezes que um crente não der o dízimo ou oferta, ele vai morrer. Porque foi o que aconteceu com Ananias no culto. Haja caixão. Então você não pode pegar esses eventos, porque senão eu tenho que pegar meu paletó, jogar e cai, e chora e é curado, como acontecia com Paulo. O que aconteceu com Paulo foi com Paulo. O que aconteceu com Pedro foi com Pedro. Porque senão, se você vai no zoológico, na fazenda, e uma serpente te pica, você não vai morrer como aconteceu com Paulo. Então você não pode pegar o livro de Atos e transformar numa doutrina. Não, tudo que aconteceu em Atos, se você está cheio do Espírito Santo, então se enche do Espírito Santo e vai no safari na África. Então, existe no meio pentecostal clássico uma supervalorização com dom de línguas. Isso faz até os crentes que não falam em línguas se sentirem maus. Não pode nem exercer liderança na igreja se não falar em línguas. Não é? Não há base bíblica para isso, mas é assim que acontece. Não estou falando de igreja, eu estou falando de um movimento. Então eu tenho autorização para isso. Porque o objetivo do pastor também é corrigir erros. E tem que, às vezes, dar um nome aos... Agora, eu não falo o nome de igrejas, porque isso é antiético. No sentido de crítica, é antiético. Uma outra questão de como que é usado esses dons hoje. O dom de curas, por exemplo, nesse meio pentecostal, eles agendam o dia que Deus vai curar. Sexta-feira do milagre. Então, coisa que não acontecia no livro de Atos. Os apóstolos não faziam isso. Venha tal dia porque Deus vai curar. Quem disse? Quem consegue manipular a vontade de Deus? E ainda canta, né? Hoje o meu milagre vai chegar. Conhece essa música? Ainda canta. Mas quem disse? Hoje eu espero que meu milagre chegue. Você tem que cantar. Né? E essas curas, hoje, não estou dizendo que o dom de cura, estou dizendo essas curas hoje, acontecem nos cultos, é ou não é? Não são nos cultos? No culto que havia em Atos, existia esse movimento de curas? Os crentes se... Não, eles estavam pregando o evangelho e curando, não era no culto. Hoje as igrejas fazem um culto para curar, e a ênfase é curar os ímpios, hoje. A ênfase é curar os ímpios? Não, o objetivo é uma ação em torno da própria igreja, curar os crentes, coisa que em Atos também você não vê isso. Aconteciam curas de pessoas não crentes, como paralítico, e aí aquela pessoa se convertia. Muito bem, é assim que acontece. Mas, isso, agora sim, Eunice, verbaliza para mim o fim do horário da escola dominical. Até que horas? 15 minutos. Vocês vão ter que ficar comigo mais 15. Não, gente, a gente vai terminar no horário, tá? Haja paz. Primeira coisa, então vamos agora para a nossa interpretação. Como nós enxergamos esses dons? Então nós vamos falar hoje dos dons de sinais, que são os mais complexos, línguas e curas, etc. Tá? Como nós enxergamos isso? Primeiro, a questão da coerência. As igrejas que dizem que todos os dons de 1 Coríntios existem hoje em dia, ele diz o seguinte: existe porque está escrito. Se está escrito é porque existe. Então por que não usa véu? Que também está escrito no capítulo 11 de 1 Coríntios para usar véu. Se alguém aqui hoje, eu vou apertar-los-ei contra a parede. Se houver alguém aqui dentro hoje que acredita que todos os dons de 1 Coríntios existem hoje, só porque está escrito, por que você não usa véu
ou sua esposa, sua filha não usa véu? Porque Paulo disse que a mulher tem que orar usando véu. Está escrito onde? Em 1 Coríntios. Ah, não, é porque no caso do véu ficou para aquela época. Ah, então você seleciona. Com que autoridade você seleciona? Você pode até selecionar o que ficou e o que não ficou, mas você tem que dar um argumento. Tem argumento. Tá? Então, você tem que ser coerente. Se você defende a tese de que tudo que está escrito acontece hoje só porque está escrito, então você tem que usar véu, etc, etc. Ok? Eu conheço uma igreja que pelo menos é coerente na maneira de pensar. Eu conheço uma igreja que ela defende que existe todos os dons, como está aí em Coríntios, e também defende o uso do véu. Porque ele defende o seguinte: está escrito, vamos fazer tudo que está escrito. Pelo menos coerente essa igreja é, e vocês sabem de que eu estou falando. Eu não estou dizendo que ela está correta na interpretação, eu estou dizendo que ela tem uma coerência de pensamento. Vamos seguir tudo que está escrito, então segue tudo. Tá? Ok? Muito bem. Uma outra questão no que diz a coerência, como eu falei agora há pouco para vocês, todos concordam que alguns dons cessaram, todos concordam. Presbiterianos, assembleanos, todos concordam. Né? Mas, por exemplo, eles concordam, por exemplo, que o apostolado cessou, o dom de revelação bíblica cessou, revelação canônica, tá? Com base em quê? Onde está escrito que cessou o dom de apostolado? Onde está escrito que o dom de revelação bíblica cessou? Aonde está? Nós todos concordamos que eles cessaram por inferência. Então, pelo mesmo método chamado inferência, nós podemos concluir que outros cessaram, entenderam? Então, o presbiteriano não é bíblico, quando o presbiteriano diz que não existe o dom de cura. O presbiteriano não é bíblico. Mas se o presbiteriano chegou a essa conclusão por uma inferência, foi do mesmo jeito que você chegou à conclusão por inferência que o apóstolo não existe. Sigamos aqui. Então, vamos falar agora desses dons de sinais. Nós temos que entender que os eventos desses dons de línguas, curas, profecias em Atos, eles aconteceram com um propósito, e depois não aconteceram mais. Qual foi o propósito? Sinalizar a chegada do reino. A chegada do reino em 4 regiões principais da Bíblia, em 4 povos distintos da Bíblia. Os povos mais importantes para Deus na história da redenção: os judeus, samaritanos e os gentios. Se você ler a Bíblia, tudo gira em torno disso aí: gentios, judeus, samaritanos. Ok? Em termos de região, isso significa Jerusalém, por ser a cidade do grande rei; a Judéia, por ser onde o precursor de Jesus pregou o evangelho; Samaria, pelo cuidado de Deus em trazer de volta esse povo; e os gentios. Então, quando Jesus disse: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e gentios, ele não disse isso? Quando o evangelho chegou nessas 4 regiões, ou chegou para esses 4 povos, chegou com sinais. Em Jerusalém estavam reunidos para orar, e veio o dom de línguas. Na Judéia, quando Paulo pregou para os discípulos de João, lembra? Atos 19, eles receberam o dom de profecia de línguas. Samaria, quando Filipe pregou para os samaritanos, a conversão dos samaritanos foi sucedida com eventos de sinais, de curas, etc. Faltou algum? Confins da terra, em Atos 10, quando Pedro pregou para Cornélio, e ele foi um sinal da chegada para os gentios. Dons. Depois disso, os apóstolos continuaram evangelizando, em muitas cidades e muita gente se convertendo, e não houve mais. Não houveram mais esses dons como um sinal subsequente à conversão. Houveram sinais de curas evangelísticas dos apóstolos como sinal dos apóstolos, mas as línguas, por exemplo, acabou. Você lê o resto de Atos, falou em línguas no cenáculo em Jerusalém, os discípulos de João e Cornélio. Continua lendo o livro de Atos. Quanta multidão de gente se converteu e não houve mais o dom de língua? Cadê? Onde estão? Muito bem. Vamos lá, meus irmãos. Então, o dom de sinais sinaliza a chegada do reino, na profecia de Jesus. Os dons de sinais sinalizam o ofício do lado, Hebreus 2, abram em Hebreus 2.
Nós vamos concluir a aula toda hoje. Se chegar o horário do almoço e a gente não tiver terminado, pede marmitex. Mas nós vamos concluir. Hebreus 2. Por esta razão importa que nos apeguemos firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos a salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Quem? Confirmada por quem? Os apóstolos. Dando Deus testemunho, sereis testemunhas, juntamente com eles, através do quê? Sinais, prodígios de vários, e por distribuições do Espírito segundo a sua vontade. Ou seja, as distribuições do Espírito são dons. Alguns dons das distribuições do Espírito Santo faz parte da variedade, uma variedade que segue a linha dos sinais apostólicos. Ok? Sinais do quê? Sinais de que aqueles homens eram apóstolos. Para quê, gente? Para sinalizar. Sinal de que aqueles homens eram apóstolos e sinais de que o evangelho do reino chegou àquela região. Os apóstolos sumiram. O evangelho já se expandiu pelo mundo. Qual o sentido então desses dons agora? Se o objetivo era sinalizar alguma coisa. Se essa coisa já é conhecida. Entenderam a lógica? Muito bem. Vamos agora para alguns dons. O dom de curas. Como é o dom de curas hoje? O dom de curas hoje acontece nos cultos, marca-se a data, não cura doenças gravíssimas de forma imediata e instantânea, cura assim, dor de cabeça, você que está com bico de papagaio, não sei o quê, e a pessoa vai melhorando. Eu estou falando do dom de cura, não estou falando da cura em si, porque Deus cura hoje de forma sobrenatural e milagrosa. Mas eu estou falando daqueles que dizem ter o dom de cura. A pessoa vai melhorando aos poucos. O nome disso é melhoramento, tá, gente? Não é cura. A cura bíblica. A cura bíblica ela é imediata e extraordinária. Visivelmente extraordinária, ok? Como era em Atos? Era uma cura evangelística. Os apóstolos curavam quando eles estavam evangelizando os ímpios, aproveitava aquele momento e servia de meio para evangelizar, era uma cura evangelística, não era em culto, pelo menos nos registros, não estou dizendo que não acontecia, provavelmente podia ser que acontecia porque eles eram tão cheios do Espírito Santo e os apóstolos estavam ali, que podia acontecer no culto também, alguma curada, mas não é a ênfase de Atos, a ênfase de Atos são curas evangelísticas, conforme vai pregando o evangelho, vai curando. Tá? E não era uma cura progressiva. Você imagina aquele paralítico lá do templo da Porta Formosa? O que eu tenho eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus. Aí ele vai levantando. Vamos. Não, ajuda ele. Dá mais um passo. Foi assim? Um paralítico, meus irmãos, levantou saltando. E você vê na televisão essas curas e demora. E o louvor rolando. Toca aí, irmão, toca aí. Demora. Vamos, você. E demora. A cura em Atos é o seguinte: levanta-te em nome de Jesus. Acabou. Curas visivelmente extraordinárias. Por exemplo, como a cura de um cego de nascença. E nesse sentido, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram, alguém aqui já presenciou a cura de um cego de nascença por uma pessoa que tem dom de curas? Então vocês não viajaram pelo mundo afora, não é? Vocês nunca presenciaram? Vocês já presenciaram? Alguém presenciou a cura de um aleijado de perna atrofiada? Uma cura instantânea, que a perna voltou normal? Através do dom de cura. Eu não estou falando, gente, de pessoas que estão na cadeira com problema na coluna, teve um acidente, pessoas que nasceram com sabe aquelas pernas atrofiadas, fininhas? Você já presenciou, viu aquela perna crescer e de repente a pessoa andar? Você viu? Não estou falando de relato, mas eu ouvi falar. Ninguém está aqui para contar o conto. Não, eu conheço. Não.
Aqui nós estamos falando de Bíblia, não estamos falando de experiência. Eu conheço a experiência, não. Se você viu você, não que você ouviu alguém contar. Você já viu um cego de nascença? Você já viu alguém que tem o dom de curar instantaneamente, visivelmente, um tumor? Instantaneamente, não é assim. Orou, depois de uma semana você traz o resultado. Não precisa trazer resultado, não precisa trazer diagnóstico. Você vê a pessoa, o tumor, a pessoa sendo curada na hora do tumor. Você já viu isso? O apóstolo, o pastor orou por mim, e aí depois eu fui para casa e fui melhorando. Estou falando de melhoramento, gente. Estou falando da cura. A cura na Bíblia era assim. Ok? Tá? Muito bem. E assim, as curas na Bíblia eram curas extraordinárias, coisas graves. Só lembro de 2 casos de uma cura de uma doença simples. A sogra de Pedro, lembra da sogra de Pedro? O que ela tinha? Febre, né? E tem um outro caso em Atos 28:8, que a pessoa estava com desinteria e febre. Fora isso, as curas é aleijado, cura de cego, cura... Ok? Muito bem. Sim, exatamente. Agora, depois desses casos de Atos dos apóstolos, nós percebemos que foi diminuindo a incidência de curas assim, na Bíblia. A ponto de, quando tinha alguém doente, não se chamava mais alguém que tem o dom de curas. Não chamava mais. Você quer ver uma prova disso? 13, alguém lê Gálatas 4:13. Por que Paulo não se curou da sua enfermidade? Ou não chamou alguém para curar ele? Cadê o dom de curas aí? 1 Timóteo 5:23. Ou seja, Paulo estava mandando Timóteo tomar remédio. Cadê o dom de curas? Por que o próprio Paulo não curou Timóteo? 2 Timóteo 4:20. Alguém lê? Paulo deixou um irmão doente nessa cidade. Por que Paulo não curou se Paulo tinha o dom de curas? A gente percebe que esses dons aos poucos foram desaparecendo. E aí tem outro caso de Tiago capítulo 5, que Tiago diz: está alguém entre vós doente? Chama alguém que tem dom de curas. Foi isso que ele disse? Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros para orar. Se tiver fé, a oração da fé vai levantar o enfermo. Não é no que vai levantar, é se ele tiver fé, ele diz. Ok? Então, por causa disso, nós entendemos, e por nós não presenciarmos mais os milagres que tem na Bíblia, a gente não presencia mais. Você vê algum morto ser ressuscitado hoje em dia? Você vê, milagrosamente, alguém ressuscitar mortos? Alguém que tem esse dom de maravilhas, você vê? Então, alguns dons cessaram, gente. Dom de línguas. Vamos para o dom de línguas. Alguns acham que existe o dom de línguas idiomas e o dom de línguas dos anjos. Línguas estranhas. Por causa de 1 Coríntios capítulo 13. Se você acha que existe dom de línguas estranhas, que é a língua dos anjos, só porque ainda que eu fale língua dos anjos, então você há de convir comigo que é possível um ser humano ter toda a ciência do mundo e todo o conhecimento. E aí eu pergunto para vocês, é possível algum ser humano ter toda a ciência? Todo o conhecimento? Por que é impossível? Porque só Deus tem toda a ciência. Mas Paulo falou, ainda que eu tenha toda a ciência,
Ah, pastor, mas aí Paulo está exagerando, é uma hipérbole. E por que não está exagerando com respeito aos anjos, falar a língua dos anjos? Por que não? Se existisse outros versículos na Bíblia que falassem de novo sobre a língua dos anjos, aí tudo bem. Mas só existe esse num contexto de exagero, de hipérbole. Paulo está exagerando. Ainda que eu tivesse toda a ciência, se não tiver amor. Então, muito possivelmente, provavelmente, Paulo está usando apenas a linguagem de hipérbole para se referir, ainda que eu falasse até línguas que não sejam humanas. Ok? Mas em Atos, as línguas que foi faladas foi idiomas. Porque cada um ouvia o seu próprio idioma. Pastor, mas alguns dizem que o milagre estava no ouvir. Não. O milagre estava no falar. Agora, como eles falaram idiomas, lógica e obviamente eles ouviram no outro idioma. Por que eles ouviram? Porque os outros estavam falando em outros idiomas. O texto diz, passaram a falar em outras línguas. Ok? Agora, existe algum versículo dizendo que não vai mais existir dom de línguas? Não. Aí, por inferência também, nós entendemos que esse dom de línguas sumiu. Por que nós entendemos por inferência? Primeiro, porque é um dom de sinal que tinha a ver com a chegada dos apóstolos e o testemunho do reino naquelas 4 regiões que Jesus falou. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que é mais importante para o reino de Deus e para Deus? Um crente no culto em línguas ou um missionário receber o dom de línguas imediatamente para poder evangelizar em outro país? E por que os missionários hoje não têm o dom de línguas? Um monte de crente fala em línguas no culto. Um monte. Mas na hora que alguém quer ir para a China, vai ter que passar 6 anos estudando mandarim. Alguém quer pregar o evangelho na África, vai passar 4, 5 anos estudando. Cadê o dom de línguas? Se o mais importante para Deus são as almas, do que um crente falar em línguas no culto. Se existisse o dom de línguas, os primeiros a receber esses dons seriam quem? Porque Deus tem urgência com a pregação do evangelho. Ok? Nós temos que ser sinceros e humildes e admitir que não existe um versículo dizendo que não vai mais acontecer. Eu creio que Deus pode dar uma capacitação espiritual para alguém estar evangelizando nas missões e encontrou uma tribo lá que ele não fala aquele idioma. Deus pode fazer aquela pessoa ter aquele poder, aquele milagre. Eu chamaria não de dom mais. Se acontecer hoje não é dom, é milagre. Recebeu, falou, acabou. É um milagre. Ok? Muito bem. Então, as línguas, entendemos também por inferência que cessaram. Fora isso, além de tudo isso, quando alguma igreja diz que fala em línguas, são com parâmetros totalmente contrários à Bíblia. É um monte de gente falando, né, sem haver quem interprete, atrapalhando o culto. É ou não é? Aquela confusão, escandaliza os ímpios, porque Paulo diz, aí chega um incrédulo, vai se escandalizar, que não está entendendo nada. É melhor que eu falasse 5, 6 palavras com entendimento do que falar, Paulo diz. Tá? Mas não é só por isso. Nós entendemos por esses dados que nós falamos que as línguas cessaram. Muito bem. E o último é a profecia. A profecia, meus irmãos, só para os irmãos entenderem a profecia, o que é profecia? É proferir. Profecia é proferir. Proferir o quê? Palavras vindo de Deus, ok? Isso é uma profecia. As profecias, elas podem ser palavras de exortações com base em uma revelação que já foi dada. Quando o pastor está pregando no púlpito, ele está trazendo uma profecia, com base numa palavra que já foi dada, que é a Bíblia. Então, eu estou proferindo palavras de Deus. Olha, Deus está falando aqui na Bíblia, ok? É um aspecto profético também. Existem dias futuras de coisas que vão acontecer, e existem profecias particulares, que Deus revela as intenções do coração. Como ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 12. É uma palavra difícil de você entender em que sentido que Paulo está usando. Mas por causa de alguns versículos, entendemos que o uso maior dessa palavra profecia, dom de profecia, é de ensino. Porque Paulo coloca no mesmo versículo, no mesmo conjunto, aquele que profetiza com doutrina, com conhecimento e com revelação, significa que prega baseado na doutrina, baseado na revelação, baseado no conhecimento de Deus, que é a palavra. Mas no tempo de Atos, existia profecias futuras sim. Ágapo profetizou a respeito do futuro, tá? E Paulo fala das revelações, das intenções do coração. Chegam intenções do coração. Acontecia naquele tempo. E agora, hoje em dia?
A Bíblia já fechou, a Bíblia já está completa, tudo que Deus quer para a nossa vida já está revelado. Será que Deus ainda pode profetizar, pode revelar alguma coisa hoje? Pode. Por que pode? Porque Ele não... E porque Ele é Deus. Pronto. A questão é se acontece. Se acontecer alguém dizer assim, ó, assim diz o Senhor, se for palavra de Deus, se o Vinícius chegar para mim e dizer assim, ó, Deus está me dizendo claramente isso, foi uma revelação canônica, essa pessoa é obrigada a colocar aqui dentro. Tem que acrescentar na Bíblia. Porque se é palavra de Deus, tem que ser registrado. É diferente de você ter uma iluminação do Espírito, tá? E, inclusive, algumas profecias bíblicas no Novo Testamento já tinham outra natureza. Existia a profecia bíblica de revelação canônica, a pessoa recebia uma revelação, registrava as Escrituras, como Isaías. Mas no Novo Testamento as profecias já estavam tendo outro caráter. Lucas, registrando Atos, diz o seguinte: o Espírito Santo nos deu a entender que... Ele não falou assim, o Espírito Santo disse claramente para o profeta Ágabo que vai acontecer tal coisa. Nos deu a entender. Foi claro. Não foi uma coisa clara. Entenderam? Vocês entenderam? Não foi uma coisa clara. Porque se fosse uma coisa clara, não precisava ele acrescentar. Nos deu a entender. Isso já é uma coisa mais subjetiva, né? Há experiências de pessoas que dizem que sentiram no coração ou tal coisa e de repente aconteceu exatamente. Isso não é revelação, isso não é profecia a nível bíblico, porque isso cessou. Isso pode ter sido um ato sobrenatural, um milagre de Deus, parecido com o que aconteceu em Atos. Nos deu a entender que... E apesar disso, a gente não pode usar as experiências, sua experiência com Deus e sua experiência com Deus. Você não pode usar a experiência para formular doutrina, porque senão a igreja vai ser um poço de heresia. Ok, gente? Deu para entender de forma geral? Mas, pastor, você não se aprofundou. É claro, eu avisei que eu não ia me aprofundar. É um estudo introdutório. Gente, alguma dúvida? Diga, Andréia, você quer falar em línguas? Não estou te ouvindo. Porque se ele estiver num grupo, se ele estiver sozinho, ele Deus. Agora, se ele estiver num grupo, no meio da igreja, ele tem que ter o dom da interpretação, ou se tiver alguém com esse dom, porque senão não vai fazer sentido, porque o dom espiritual tem que fazer sentido para a igreja. Então, senão os outros não vão ser edificados, Paulo disse, para que todos sejam edificados. Se eu tenho um dom de línguas, ele orienta. Se você tem um dom de línguas, peça também o de interpretação, que também interprete. Ele mesmo que tem um dom de línguas. Porque mesmo orando em língua sozinho, num outro idioma, mas ele está orando, falando com Deus em outro idioma, nem ele mesmo, se ele também não tiver a interpretação. Então, Paulo orienta a pessoa a pedir o pacote, línguas e interpretação. Nele. Para todos, exatamente. Está mais à vontade agora, André? Com as línguas? Diga, João Paulo. Última pergunta, porque eu deixei, se vocês não quiserem perguntar, só André e João Paulo, agora. Sabe por que ele falou isso? Porque é o seguinte, você tem que entender a confusão que estava tendo. Um monte de gente falando em línguas sem interpretação. Tá, homens? Quem é a única pessoa que está ouvindo e entendendo? Deus. Tá? Então, ele não está defendendo a tese de o que significa o dom de línguas. Significa sempre eu falar com Deus. Não. Ele só está dizendo o seguinte, se não tiver interpretação, só Deus vai entender.
Ele fala para Deus, não é que ele está conversando com Deus necessariamente, porque os apóstolos falaram em línguas em Atos, apenas relatando as grandezas de Deus, está escrito, falando das grandezas de Deus, ora orando, talvez falando com Deus, mas outra hora falando das grandezas. Por isso que quando o ímpio, se tivesse um intérprete, o ímpio ia ser edificado com a evangelização, porque inclusive os judeus eles foram evangelizados naquele milagre. Então, quem fala em línguas, naquele contexto, sem interpretação, não está falando a homens. Aí Paulo diz, mas vocês têm que ter interpretação para que fale também a homens. Então, não podemos usar esse versículo para dizer que falar em línguas é sempre orar. Ok? Meus irmãos, encerraremos aqui, porque eu já percebo o semblante descaído de vocês. Com sede e fome, não necessariamente de justiça, mas de água e pão. Despedi-los-ei. Ok? Vamos orar? Fique de pé para nós fazermos a oração final. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento de edificação, Pai, que o Senhor nos leva em paz e nos dê um domingo abençoado em Tua presença, Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.